Uniso Economia. Olá, como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos chegando com mais uma edição do nosso Uniso Economia, aqui pela Rádio Uniso, em radioniso.com, também nas redes sociais do Labicom da Universidade de Sorocaba, o Labicom Uniso no YouTube, também no Instagram e ainda na Rádio Cantate FM em 104,5 para Votorantim em toda a região. Também você acompanha o nosso Uniso Economia. O Uniso Economia, hoje na técnica de gravação, a nossa Jéssica Toffoli, a apresentação de Douglas Vale, a coordenação é da professora Evenise Batista. E hoje nós recebemos o professor Marcos Canhada. Quinzenalmente nós temos o professor Marcos Canhada, nós temos o professor Renato Vaz Garcia. Hoje é o dia de conversarmos com o professor Marcos Canhada. Professor, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao nosso Uniso Economia. Agradeço mais uma vez a oportunidade, Douglas Vale, Jéssica Toffoli e toda a equipe aqui do Labicom por essa oportunidade, por estarmos aí dando andamento ao nosso Uniso Economia, evoluindo, aprendendo, sempre aqui trocando uma ideia importante para a sociedade se desenvolver. Informação desenvolve. Professor, desenvolver informação é importante. Nós temos aí uma pauta hoje um tanto quanto espinhosa, não sei se essa seria, mas é uma pauta que tem levantado bastante dúvida e tem trazido bastante discussão na sociedade brasileira de uma forma geral, que é a tal da escala, o fim da escala 6x1. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, uma votação muito rápida, por sinal, em 2 turnos. Agora ela passa a ser discutida no Senado Federal, né, que é ali do ladinho. Para quem não conhece ali o Congresso Nacional, você sai de um lado e vai para o outro. Você sai da Câmara e vai para o Congresso, para o Senado Federal. E é uma pauta que me lembro de ter já conversado com o senhor, com o professor Renato Vaz Garcia, sobre isso. Pouco foi discutido com a sociedade de uma forma geral e principalmente com o empresário, que muitas vezes é quem vai sofrer um pouco dessas dores, mas ele vai sofrer um pouco dessas dores porque a sociedade vai sofrer mais, porque os preços vão ser repassados. Hoje é um dia da gente tentar entender um pouquinho mais, professor, dos problemas que podem ser causados, porque todo mundo quer trabalhar um pouco menos. Claro. Mas nós precisamos equalizar as coisas, né, professor? Perfeito, é isso mesmo, equalizar, né? Existem duplos interesses aí, né? Então eu tenho um interesse social, que é muito relevante, né? As pessoas poderem ter mais tempo de estarem com suas famílias, para o lazer, isso é muito importante. Muito relevante a busca desse aspecto. Por outro lado, temos um aspecto econômico, né? Então eu aqui como professor vou estar olhando mais o lado econômico, né? Essa é a minha visão aqui dos impactos econômicos. Então do lado social a gente sabe que vai melhorar a qualidade de vida, as pessoas trabalhando com uma intensidade mais planejada, com 2 dias de descanso, deve melhorar a vida no seio familiar, trazer uma melhor qualidade para a sociedade trabalhadora. Porém, no aspecto econômico, a gente pode prever aí uma elevação de preços, né? Como é que é composto os preços? Preços é igual custo mais lucro, ok? O empreendedor, ele na teoria econômica, o ensinamento é que ele busca maximizar seus lucros. Portanto, se ele perceber uma tendência de diminuição de lucros, ele pode começar a aportar menos investimentos, menos recursos. Então, é preciso que a gente entenda isso. Bom, mas se então não vai mexer no lucro, porque o empreendedor vai buscar maximizar seus lucros e o custo vai aumentar, não há dúvida disso, porque se aumenta num primeiro momento, pode ser que num segundo momento, se aumentar a produtividade, porque haverá uma maior eficiência, as pessoas mais descansadas podem produzir mais, mas aí vamos deixar isso para um segundo momento, né? Num primeiro momento haverá um aumento de custos. Por quê? Porque não se preparou o tempo para que houvesse esse processo. Essa é a minha principal crítica. Então, o que foi aprovado é que daqui a 60 dias haverá uma diminuição de 2 horas no trabalho e daqui a 1 ano, salvo engano, aí nós teremos uma diminuição para 40 horas e não haverá mais a escala. Para mim isso é um tempo muito exíguo para a preparação. Eu gostaria de um tempo maior,
que, por exemplo, se promulgasse isso agora e falasse, por exemplo, a partir de janeiro do ano que vem. Ó, não é um prazo muito longo, mas é um prazo que daria tempo de me organizar. Puxa, vai acontecer, o que que eu vou fazer? Quais serão as minhas alternativas? Como eu vou mudar o meu processo? Porque a promulgação para daqui a 60 dias, ela pode trazer impactos, né? Eu estava agora com alguns alunos conversando sobre isso e em algumas fábricas aqui em Sorocaba, a intensidade de 6x1 é muito intensa. Então, como é que essas empresas vão reagir daqui a 60 dias? Puxa, mas eu não tive tempo para resolver isso. Talvez sobre para o preço. Essa é a preocupação. Então, preço igual custo mais lucro. Sobe o custo, eu não quero minimizar o lucro, porque senão isso pode desinteressar. Eu posso querer fazer outra coisa com os meus investimentos, pensaria o empresário. Então, eu vou tentar repassar isso para o preço. E aí é ruim, né? Porque nós temos falado sobre isso aí com muita intensidade. A renda das famílias, né? Então eu vou baixar a carga sem mexer no salário, mas também sem aumentar. E se vai subir o custo, eu vou ter maiores dificuldades para comprar. E não há dúvida, os estudos aí mostram diferentes números para a indústria e principalmente para o comércio, sim, que parece ser o mais afetado, onde há uma maior intensidade. Então haverá um repasse para os preços do lazer. Então nós vamos ter mais lazer, mas um lazer mais caro. Puxa, isso começa a criar uma questão polêmica aí, né? Nós já estamos vivendo um pouco dessa mudança. Veja se o senhor, se eu consigo me fazer claro, se o senhor consegue explicar um pouco dessa ideia. Mas os preços, nós já estamos notando que os preços eles já estão mais altos. Então, o lazer, como o senhor disse, hoje, para se ir ao cinema, você sim, gasta aí 48, entre 35 e 48 reais uma entrada no cinema. Para uma família que tem 3 pessoas, pai, sem mãe e uma criança, né? Sem pipoca. Ah, tá. É seco, né? A pipoca também no cinema custa. Aí a gente já percebe que o lazer ele está um pouco mais caro. Nós temos falado muito sobre o almoçar num restaurante, sim, o jantar num restaurante. Já está um pouco mais caro. Sim, sim. Nós temos trazido aqui no nosso Nível Economia, e com o senhor especificamente, o ir ao supermercado, sim, ele está mais caro. Sim. Então nós temos vivido um pouco desse momento de pagar um pouco mais caro sem pensar em escala 6x1. Quando nós pensamos em escala 6x1, a gente vai... Esses preços podem subir ainda mais, ou um pouco ainda mais, sim, vivermos um pouco com a defasagem do salário maior, aí não vai nem se trocar 6 por meia dúzia, porque você vai ter até mais tempo para se viver ali com a família, mas o dinheiro vai estar escasso. Sim. Consequentemente, professor, não sei se o meu pensamento está certo, esse pai de família que vê que ele tem 2 dias de folga, ele vai arrumar algum bico para fazer, algum trabalho externo, para ganhar um pouquinho mais, e vai virar isso uma bola de neve. Pois é, essa questão que tem que se tomar muito cuidado. É um benefício, mas nós não podemos precarizar o trabalho, né? Caminhar para a informalidade, né? Então, a economia ela vai buscar alternativas, né? Então, o empresário ele fala, puxa... primeira ação, não quero diminuir meu lucro, porque senão não compensa, eu vou fazer outra coisa com o dinheiro. Não tem lógica, né? Então eu vou repassar para o preço, mas ele também tem que tomar cuidado nesse repasse no preço, porque senão ele vai vender menos. Ok? Então haverá aí, e aí que vem a questão dos países desenvolvidos, que já caminharam para esse processo. A solução é o aumento da produtividade. Então se nós tivermos o equilíbrio em redução de jornada com aumento de produtividade, dá certo, a gente compensa. Isso é possível? É possível, mas talvez não seja nessa velocidade em que nós estamos promulgando a mudança. Né? Então, teria que falar, promulgou, então eu sou empresário. Puxa, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, né, eu vou ter que fazer a escala. Então, eu vou ter que achar uma alternativa, vou pensar... Porque hoje ele não está pensando nisso, não é um problema a ser resolvido. Mas daqui a 60 dias, se for promulgado, passará a ser um problema, e um problema de muito curto prazo para ser solucionado. Então a minha crítica nesse momento
está indo para a questão da velocidade. Eu acho que temos que pensar aí, quem trabalha com isso sabe a dificuldade de não ter lazer, de trabalhar 6 dias, só descansar um e já começa. Isso não é bom. Temos tido aí problemas, burnout, problemas psicológicos. É verdade, tudo isso é verdade e tem que ser tratado, tem que ser resolvido. E eu acho que esse caminho de trabalhar menos dias, menos tempo, é um bom caminho. Mas nós não podemos nos esquecer do outro lado, porque senão, como você disse, haverá aí uma precarização. Então eu estou trabalhando menos, mas a renda diminuiu para eu comprar aquilo que eu preciso. Então, tudo bem, lá na minha empresa eu trabalho 5, mas vou ter que fazer um bico aqui e vou voltar para os 6. Então, isso é uma preocupação. A solução, ela exatamente passa pelo planejamento, né? Pela organização, pelo tempo. Então eu gostaria, não sei se isso vai ocorrer, porque nós estamos num ano político, e no ano político, às vezes essas medidas, elas acabam sendo populares, né? E é um bom momento de fazer medidas populares, mas eu acho que se a gente parasse um pouco e tomasse um pouco mais de cuidado na velocidade, né? Prudência e caldo de galinha, já dizia aí um velho ditado, não faz mal para ninguém. Mas já que a gente teve tanto tempo, o que seria promulgar e falar daqui 1 ano que a coisa vai mudar? Ou é daqui a 6 meses? Daqui a 60 dias, é isso que está decidido? Eu acho muito preocupante e poderá trazer transtornos aí que... mas se não fizer, também nunca faz. É delicado, como a gente está percebendo, tem 2 lados. Tem um lado bom, mas tem o lado da velocidade de se organizar. Então as empresas no nosso parque tecnológico aqui, boa parte delas, grandes empresas, trabalham no formato 6x1. E daqui 60 dias elas vão ter que arrumar uma alternativa diferente para isso. Muda tudo, muda o transporte, né? Os horários, o ônibus, vai ter que acertar que hora que sai, muda os horários, muda tudo. Isso gera custos, gera dinâmicas que precisariam de um pouco mais tempo para se organizar. Eu acho que deveria acontecer, mas numa velocidade mais prudente. O senhor me faz lembrar, teve uma participação, eu trabalho numa emissora de rádio também na cidade de Sorocaba, e teve uma participação de um ouvinte dia desses, e ele me fez assim, realmente, ele mandou um pensamento, um texto muito curto, mas que me fez pensar muito. Quando o senhor fala, né, a questão popular, populista, popular, populista é um termo muito utilizado também pelo nosso professor Renato Vaz Garcia. O ouvinte disse o seguinte, mais ou menos assim: se eles estão pensando tanto na questão do trabalhador, por que eles não aceleram então esse processo de uma vez por todas e ao invés de 60 e depois de 1 ano, não acontece tudo de uma vez? Então, se a preocupação fosse realmente a saúde de quem está trabalhando, eles acelerariam mais o processo. Por que se promulga tanto? Por que se estica tanto? E não se há uma discussão da maneira que todos nós esperamos. Uma discussão com a iniciativa privada, com a opinião pública de uma forma geral, está sendo se discutido só no âmbito político e de uma forma muito rápida. Mas imagino eu, e como eu disse, me fez pensar, imagino eu que é muito por conta desse momento político que nós estamos vivendo, né, professor? Perfeito. Porque é uma medida populista, popular. Sim, num momento em que se busca voto, né? E que é uma medida que decidir uma eleição, né? Sem dúvida, sem dúvida. A abrangência disso ela é muito grande, tem muita gente nesse processo de escala 6x1. Então, se eu digo, daqui 60 dias eu não vou trabalhar, isso gera um movimento para o lado do eleitor muito interessado, mas ele às vezes se esquece desse outro lado, que poderá afetá-lo da mesma forma na incapacidade de renda para que ele possa... As empresas vão buscar alternativas, de alguma forma, talvez baixar os salários, começo a imaginar isso, né, naquilo que é possível. Então, puxa, vou diminuir um pouco esse salário aqui para compensar o meu prejuízo, né? Então, de repente, se trocar pessoas, então demite as pessoas num patamar mais alto e se contrata, então pode gerar aí uma rotatividade maior,
um turnover, esse é o termo que nós usamos, né? Uma rotatividade maior. Veja, então, eu diria que o planejamento, o equilíbrio, a gente sempre fala muito disso aqui em economia, ele é muito importante. Então, é importante entender o ônus efetivo disso, quem é que vai pagar o ônus. O governo já disse que ele não quer subsidiar nada, então ele não está disposto a subsidiar de alguma forma, e não deve mesmo, porque o governo já tem os seus problemas aí tributários, já está ultrapassando. Mas ele já disse, nós não temos verba para isso é com a iniciativa privada. Então, só que é isso, a reação do ofertante das empresas, ela vai ser uma reação de tentar resolver isso da melhor forma possível. A melhor forma possível, isso está muito em pauta, é a otimização da produtividade. Pessoas mais felizes, mais descansadas, elas vão produzir mais. Esse é o princípio. Mas como é que eu organizo isso para que isso ocorra? Né? Como é que eu acelero esse processo? Eu precisaria de um tempo, eu precisaria treinar, eu precisaria mudar a produtividade, mostrar para as pessoas que eu vou ter que mudar esse processo, alguma coisa eu vou ter que automatizar, então eu vou ter que ter um tempo aqui de automação. Opa, resolvemos, equalizamos. Aí, ó, estão trabalhando menos, os preços não subiram, e aí nós vivemos num mundo maravilhoso, num ponto de equilíbrio fantástico, onde nós resolvemos uma situação que é necessária, porém não trouxemos outros prejuízos. Então tudo isso para mim pressupõe um pouco mais de tempo. Então volto a insistir, parece que isso não vai ocorrer, mas na minha opinião, a promulgação, se eu fosse fazer uma emenda, né, se eu tivesse aí possibilidade de fazer, a emenda façamos isso para janeiro, 2 de janeiro de 2026. Estabelecemos isso lá em 2027. 2027. Estabelecemos lá em 2027. Temos aí 6, 8 meses. Né? É muito, é pouco? Eu acho que 2 meses é muito pouco. Sim. 60 dias é muito pouco e isso pode trazer algumas ações precipitadas por parte do ofertante em tomar algumas decisões e ou repassar para o preço ou acabar reduzindo pessoas para tentar achar uma alternativa de diminuição de custo. Uma outra proposta que está tramitando, professor Marcos Canhada, é com relação a pagamento de salários por meio de horas trabalhadas. Então, você equiparar... Eu já trabalhei nesse sistema e confesso que é um sistema que, num primeiro momento, ele pode parecer um pouco mais justo, mas depende muito de como isso é trabalhado. Então, ele pode parecer mais justo, mas não é bem assim a conversa. E essa tem sido uma proposta apresentada, inclusive, pela, se não me falha a memória, pela oposição do governo neste momento. Sim. É uma situação que também vai apertar um pouco, principalmente se nós pensarmos nessa discussão que vai agora, que deve começar na próxima semana ou não, no Senado Federal. Sim, são possibilidades, né? Então, eu, por exemplo, eu como professor, eu atuo dessa forma. O meu salário é por tempo que eu trabalho, né? Então, eu trabalho semestres mais, semestres menos. Isso traz uma flexibilidade para mim. Eu posso ter um semestre mais tranquilo, um semestre mais intenso, um semestre com mais ou menos jornada. Eu acho que essa possibilidade... Mas o senhor, nesse caso, o senhor tem o direito de escolha. Sim, então, é apresentado para o senhor, professor Marcos Canhada, nós temos aqui X número de aulas, o senhor aceita, o senhor quer reduzir. Sim. E para o trabalhador que muitas vezes ele não tem essa possibilidade de escolha, então... Aí que tá, será que não poderia ter? Aí sim. Isso, não ser mais flexível, às vezes a gente insistir num número padrão, rígido, não poderia haver uma maior flexibilidade? Enfim, são muitas as possibilidades, né, que deveriam ser estudadas como alternativas, né? Porque às vezes as pessoas podem querer trabalhar menos, né, remunerar menos num lugar e em outro e criar uma flexibilidade maior de locais, enfim, são possibilidades. Eu acho que a rigidez também é alguma coisa que acaba criando um mecanismo que parece ser protetivo num primeiro momento, né? Então você estabelece uma rigidez de jornada, mas quem sabe a possibilidade de uma flexibilização
né, com um valor hora e que eu possa fazer contratos mais flexíveis cada vez mais seja uma possibilidade. Enfim, temos um cenário muito amplo, temos possibilidades e voltando, nós não podemos antecipar, né, colocar atividades com precipitação. As pessoas podem dizer, mas é só 2 horas num primeiro momento para 60 dias. 2 horas em uma empresa que tem 1.000 funcionários, são 2 horas por semana, são 8 horas por mês, vezes 1.000 são 8.000 horas. Então veja que as coisas elas tomam proporção, elas precisam de um movimento. Alguém pode dizer, não, isso é muito pouco, né? Mas é essa conta que eu fiz rapidamente, é 2 horas por semana, vezes 4 semanas é 8, tem 1.000 funcionários, são 8.000 horas. Quando você faz uma conta, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que fabricava impressoras aqui na cidade de Sorocaba. E é uma empresa norte-americana. E nós fabricávamos cerca de 140 impressoras, eu acho. Acho que era uma média de 140 impressoras por hora. Acho que era alguma coisa parecida. Quer dizer, se você para pensar 2 horas, são 280 impressoras que você essa conta produz menos. E tem um custo igual. Igual. Então qual é o caminho? É arrumar um meio de produzir essas que faltaram no mesmo tempo. Isso é possível? É possível. Os países desenvolvidos na redução de jornada, eles tiveram essa possibilidade exatamente na melhoria da produtividade. Produtividade, tecnicamente, o conceito é a capacidade de fazer algo em um determinado tempo. Então, se eu estou fazendo em 44 horas 100, nós vamos melhorar a produtividade, fazer em 42 100. Tudo bem, aí não ocorreu nenhum tipo de dificuldade. Se isso for possível, esse ajuste precisa de treinamento, como eu disse, precisa de preparação, precisa de organização. Não é estalar os dedos e falar, puxa, vamos fazer mais. Senão já estaria fazendo, entendeu? Senão já estaríamos fazendo mais unidades. Há alguma restrição, há algum gargalo, alguma coisa que precisa ser ajustada. E quando você tem uma imposição, vai mudar, você tem que achar alternativas para a sobrevivência. Isso é legal, aumenta a produtividade, a eficiência. Mas às vezes isso precisa de um pouco mais de tempo, precisa de um pouco mais de maturação. Então eu, por exemplo, é isso que eu estou insistindo bastante. Eu acho que é um caminho irreversível, a sociedade deseja, esse processo vai ocorrer. Eu só colocaria um pouco mais de tempo para que o empresário visualizasse com um pouco mais. Vai acontecer, puxa, então vai acontecer, está promulgado? Está promulgado, é irreversível, não tem mais o que fazer. Bom, então agora nós temos que trabalhar nessa melhoria de produtividade, vamos chamar os colaboradores, olha que legal, temos uma nova forma, mas precisamos melhorar aquilo ali. Produtividade é capacidade de fazer algo em um tempo. Vamos medir aqui, nós estamos fazendo essa máquina em 5 minutos. Vamos diminuir essa máquina para 4? Vamos. O que a gente precisa para fazer isso? Precisamos de um esforço da mão de obra, que vai estar animada para fazer isso, ou precisamos de uma modificação nas máquinas, nos equipamentos? Essas modificações nem sempre são rápidas. Em 60 dias eu acho um tempo muito curto. Então, se tivermos essa mudança com um tempo maior, mas voltando, estamos num ano eleitoral. Se deixar para fazer o ano que vem, talvez o efeito do outro lado há uma expectativa que isso ocorra amanhã. Então, vamos colocar isso. Isso pode trazer alguns transtornos. Tenho falado com alguns empresários que estão muito preocupados com esse processo e que não entendem que terão tempo suficiente. E se ocorrer, vão ter que buscar alternativas. Por outro lado, converso com as pessoas que estão na escala 6x1, estão muito felizes em ter essa possibilidade. Aí eu tenho alertado, olha, só entenda que eventualmente isso é um custo maior e vai parar efetivamente lá no seu preço. E entenda que o seu salário permanecerá igual e talvez o empreendedor buscando algum mecanismo de reduzir esse salário. Então esse desequilíbrio ele precisa ser ajustado, né? E as pessoas
falam, mas quando veio a CLT também falaram, o mundo vai acabar e ele não acabou. É verdade, às vezes as coisas elas precisam de um movimento Sim. de mudança, mas estabelecer a prudência nesse movimento, sinalizar com uma certa antecedência, me parece o melhor caminho. O professor falou algumas palavras, hoje já agradecendo a participação do senhor, mas o professor deixou algumas palavras em aberto hoje que chamam muito a atenção. Primeiro, planejamento, que é uma palavra que o professor Marcos Canhada usa muito. Então, nós precisamos realmente viver nos planejando para momentos futuros e com muita prudência. Esse planejamento ele não pode deixar de ser um planejamento prudente. Então, precisamos ter realmente esse momento de pensar, planejar com prudência e aí buscar em tudo isso equilíbrio. Acho que para a gente fechar esse programa, fica essa tríade de pensamentos que nós precisamos ter enquanto sociedade civil, enquanto sociedade pensante e que muitas vezes nós queremos melhorar a nossa vida. Professor, planejamento, prudência e também equilíbrio. Obrigado para o senhor, obrigado pelo senhor estar junto com a gente e trazer aí essa tríade, um pensamento importante dentre essa discussão toda. E para finalizar, dentro do que você falou, só complementando, né, nós temos aí uma forma que se chama PDCA, planejar, fazer, aí checar e tomar medidas corretivas. Em tudo que a gente vai fazer na vida. Então, planejar esse momento, executar, verificar o que aconteceu e eventualmente reajustar lá na frente aquilo que não funcionou bem. Então, criar esse ciclo, planejar, fazer, tomar as medidas de verificação e agir preventivamente e corretivamente é um bom caminho. Desejo a todos aí felicidades e que as mudanças possam trazer melhorias para a sociedade. Com planejamento a gente pode melhorar. Eu acho que é importante, eu estou aqui defendendo a melhoria de qualidade de vida, mas olhando para o aspecto econômico, porque a economia traz qualidade de vida. E se a gente se esquecer dela, ela sempre vai atropelar a qualidade de vida. Felicidades. Qualidade de vida. Felicidades para o senhor e para você que está acompanhando o nosso Uniso Economia, que tem acompanhado o nosso Uniso Economia. Próxima semana nós temos por aqui o professor Renato Vaz Garcia. Vamos continuar discutindo um pouco ainda sobre essas questões envolvendo a escala 6x1, o final dela, afinal de contas, é importante e é importante que nós discutamos isso de alguma forma, seja aqui nos muros, entre os muros da universidade, seja no rádio como informação para que você receba essa informação, seja em casa, em qualquer âmbito, nós precisamos discutir e entender o que são os benefícios e possivelmente as dificuldades que essa escala, que essa mudança pode trazer para toda a sociedade. Um grande abraço a você, lembrando, nosso Uniso Economia, técnica de gravação Jéssica Toffoli, apresentação de Douglas Vale e a coordenação geral da professora Evenise Batista. Até a próxima semana. Tchau. Uniso Economia.